Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do professor Reinaldo a generosidade das suas palavras, e vou então aqui propor para vocês algumas observações que nos levem a entender de maneira geral alguns aspectos, não é, desse tema amplo que é a crise ético-política contemporânea. Como já disse o professor Reinaldo, não é, o conhecimento que nos faria entender essa crise supõe, então, que nós refletíssemos um pouco sobre a formação da modernidade e a maneira pela qual a contemporaneidade, como resultado, né, dessa formação, né, gerou os problemas e as dificuldades que estamos enfrentando. Não é? Isso seria, no entanto, demasiado longo, né, e talvez um pouco maçante para vocês. Fazer uma retrospectiva histórica, né, de certos fatores que, estando presentes ao longo da história da ética, né, e da história da filosofia e também da cultura, né, podem ser postos como elementos da trajetória que nos levaram à situação atual. Né. E como o que nos interessa principalmente é a atualidade, não é? Eu vou me deter muito brevemente em alguns elementos minimamente necessários para que nós entendamos, então, a configuração atual da crise ética. Não é? Como vocês sabem, a ética diz respeito à dimensão prática do ser humano. Não é? Aquelas escolhas que vão modelando a conduta e que devem depender de um uso prático da razão, ou, se vocês quiserem, de um conhecimento prático, não é? Que me permite, então, escolher de um certo modo de vida compatível com o humano. Não é? Esse modo de vida compatível, ele se diz ético porque já no vocabulário comum da língua grega, não é, mais arcaica, não é, a palavra ethos justamente significava o modo de ser, o modo de habitar, o modo de existir, não é, de algum animal, de alguma criatura, e, a partir daí, quando isso se referiu, então, ao ser humano, não é, esse modo de habitar o mundo deixou de ser visto apenas sob o prisma físico, material, orgânico, não é, e passou a ser visto, então, desta perspectiva que nós não temos muito como denominar, não é? Não diria que ela é espiritual, não diria que ela é transcendente, mas, enfim, alguma coisa muito bem localizada e, ao mesmo tempo, difícil de definir, e que essa palavra grega, ethos, não é? Nos sugere. Não é? Certamente, a razão de ser, da extensão da significação dessa palavra, se deve ao fato de que o modo pelo qual o ser humano habita o seu mundo, não é? O modo mais característico pelo qual ele habita o seu mundo, evidentemente não diz respeito à vida no seu sentido material e orgânico, mas diz respeito a alguma coisa que nós aqui não temos como chamar, vamos evitar palavras grandiloquentes como espírito, alma e outras coisas do tipo, mas, enfim, há uma especificidade desse caráter humano de existir, não é? Que os gregos, então, deram essa qualificação, deram essa denominação, ethos, não é? E daí, então, veio a palavra ética. Não é? Podemos dizer, portanto, que já desde o começo, né, a importância do tema está posto. Não é? Ou seja, o ser humano é aquele que habita o mundo eticamente. Né? E esse habitar eticamente supõe, então, uma série de elementos, né, que se compõem e devem ser analisados e conhecidos quando justamente queremos, não é, entender qual é o modo específico, né, pelo qual existimos, pelo qual estamos no mundo. E que é, portanto, essa maneira de organizar racionalmente a nossa prática, não é, de uma maneira bastante distinta daquela que organizamos a nossa atividade teórica, não é, mas também sem abdicar desses critérios básicos que dizem respeito à nossa condição, né, de animais racionais. Não é? É muito interessante que, desde o início, não é, da reflexão filosófica, no seu modo mais sistemático, né, que é
Platão e principalmente nesse caso o Aristóteles, né, já se fazia essa diferença, né? Uma coisa é você pensar e conhecer do ponto de vista teórico. Outra coisa é você pensar e agir do ponto de vista prático, né? A razão, a faculdade humana por excelência, está presente, né, em ambos os casos, mas de uma forma bastante diversa, né? E isso não é difícil de entender, né? Quando nós queremos, por exemplo, demonstrar alguma coisa, demonstrar uma verdade teórica, demonstrar um teorema em matemática, demonstrar uma lei física, ou qualquer coisa que diga respeito, não é, à ciência, né, nós mobilizamos, então, todos os elementos, todas as variáveis que possam, então, contribuir para que nós possamos concluir, não é, essa demonstração, que vai apresentar, então, um grau de evidência, um grau de objetividade compatível com as exigências, né, do conhecimento teórico, né? Quando nós pensamos essa necessidade, não é, de nos colocarmos no mundo do ponto de vista ético, a partir das escolhas que vão orientar nossas ações, né, a primeira coisa que devemos fazer, e já isso desde do início da reflexão sistemática filosófica já está colocado, né, é abandonar a pretensão, né, de esgotar, né, de exaurir essas possibilidades de mobilização de elementos, de variáveis que explicariam a nossa ação. Ou seja, não é possível demonstrar uma ação, o critério pelo qual eu a elegi, não é possível demonstrar a opção, a escolha do ponto de vista ético, assim como eu demonstro teorias e verdades, né, no âmbito do conhecimento teórico. Vejam, então, que essa separação entre o que significa pensar teoricamente e pensar praticamente não tem, em primeiro lugar, qualquer sentido hierárquico, né? Ou seja, não é o caso de estabelecer aqui qual é o modo mais elevado de pensamento, qual seria o modo principal, secundário, etc. São apenas duas modalidades, né, de pensar que estão igualmente presentes como possibilidades humanas. Uma diz respeito à teoria, outra diz respeito à ação, né? Se essa divisão tivesse permanecido tal como ela foi concebida, não é, lá pelo século IV, III a.C., né, provavelmente os problemas que hoje ainda temos e que tivemos ao longo da história da ética teriam sido bem menores, né? O problema é que essa divisão, essa maneira de entender, essa articulação, né, ela não permaneceu, né? Ou seja, por uma série de fatores que não vou me estender aqui, mas são do conhecimento geral, né, a racionalidade teórica foi ocupando um espaço cada vez maior, né, e, do ponto de vista da modernidade, esse espaço se viu ainda mais valorizado pelo advento da ciência moderna, em que o conhecimento teórico, então, teria atingido, digamos assim, o seu ápice, né? E aí, então, o prestígio da razão teórica, o prestígio do conhecimento, estrito sensu, né, tornou-se, então, alguma coisa imbatível, o que certamente refletiu na questão ética. E essa questão, então, teve que ser reposta a partir daquela tradição que dizia que podemos sim pensar teoricamente, mas podemos também pensar praticamente, as duas coisas não entrarão em conflito e assim por diante, não é? O Descartes, não é, com aquele, digamos assim, pseudo-bom senso que o caracteriza, né, ele exalta muito o bom senso, mas não o tem tanto quanto aparenta, não é? Disse o seguinte: como você pode pensar teoricamente e pensar praticamente se o instrumento do pensamento, a razão, é um e o mesmo, né? Então, como você pode dividir essas esferas, né, da ética, da ação, de um lado, e do conhecimento teórico do outro, se a razão que a ambos contempla é a mesma? E ele, então, faz uma comparação jocosa, né? Ele diz, seria a mesma coisa que dizer que, já que o Sol ilumina vários objetos da natureza, teria que haver um Sol para cada objeto iluminado, já que ele mesmo, o Sol, não poderia iluminar a todos. Ora, ninguém aceitaria esse absurdo e, portanto, a conclusão é essa. A razão, a mesma, a única,
ilumina todos os objetos, sejam aqueles que dizem respeito ao conhecimento teórico, sejam aqueles que dizem respeito à prática, né? E, portanto, não há mais por que dividir, né, a razão em teórica e prática, uma vez que a unidade da razão não pode ser comprometida por essa divisão que já não fazia mais sentido, né? A causa dessa unificação é óbvia, não é? O conhecimento, tal como estruturado do ponto de vista científico, não é, por essa época, não é, oferece, então, já essas possibilidades de pensar a razão de uma única maneira. Não é? E essa maneira, então, hegemônica, não é aquela que vai predominar, apesar de que houve outras tentativas de separar, né, a teoria da prática, de separar razão prática, razão teórica, né, razão pura, razão aplicada, mas sempre subsistiu, ao longo de todas essas tentativas, né, uma certa unidade, né, e essa unidade ela foi sempre concebida para preservar a razão naquilo que ela tem de mais importante, né, que é o domínio, o conhecimento e o domínio, né, da realidade. O conhecimento, a interferência e o domínio, né, da realidade que se apresenta para nós. Vejam, então, que há uma grande ambiguidade, né, nessa discussão. Uma vez que, se a pretensão da ciência não é mais uma pretensão contemplativa, mas é uma pretensão de interferir, de modificar a realidade, de adaptá-la às nossas necessidades, e a tecnologia é uma prova de que essa vocação, né, ela é muito importante. Então, se nós formos pesar as coisas, aí o lado prático, né, teria que predominar, né? Ou seja, desde o século XVI já se dizia, né? Não estamos aqui mais para contemplar a natureza, como faziam os antigos. Estamos aqui para interferir, para transformá-la e para colocá-la a nosso favor, para utilizá-la em nosso proveito, né? E a tecnologia, então, seria o grande exemplo, né? Ora, essa ambiguidade, né? Essa predominância de uma razão teórica e, ao mesmo tempo, inteiramente voltada para a inserção prática, né, do ser humano no seu entorno, né, ela se explica muito bem, né? Ou seja, é uma tradição, uma velha tradição, né, que a filosofia conserva e que nós chamamos de intelectualista, né? Ou seja, dito as coisas de maneira muito simples, né, para fazer é preciso saber fazer, né? Parece uma coisa muito simples, mas quem trouxe essa perturbadora ideia para a filosofia, né, foi o Sócrates, né? Ele disse: aquele que faz o navio, sabe fazer o navio? Certamente tem que saber. Aquele que faz o vaso, a arma, a espada, tem que saber fazer? Tem que saber fazer. Aquele que faz política, tem que saber? Aí a resposta já não era assim tão unânime, não é? Aquele que governa a cidade, aquele que faz política, o magistrado, né, ele tem que saber exatamente o que ele faz, com a mesma minúcia com que o construtor do navio sabe como fazer o barco flutuar. Aí a discussão já ficava um pouco hesitante, né, mas por uma razão, e eu diria por uma boa razão, né, que os interlocutores do Sócrates, eles entendiam que o indivíduo, pertencendo naturalmente a uma comunidade, portanto a uma polis, a uma cidade, e tendo uma vida política que dele emana naturalmente, ele não tem que aprender nada para viver de modo ético e de modo político, porque aquilo já faz, por assim dizer, parte da sua natureza ou da sua essência, não é? E se nós pensarmos bem no que essa tese representa, não é? O significado dela é muito relevante, porque significa exatamente aquilo que faria, às vezes, do fundamento da democracia, não é? Qual é o fundamento de um regime político? O dinheiro, a riqueza, o poder e, segundo Sócrates, o saber, né? Ora,
Os gregos, que haviam instituído a democracia em Atenas, eles diziam, não há nenhum fundamento. Porque justamente nós estabelecemos que agora já não é mais necessário a riqueza, já não é mais necessário o poder derivado dos deuses, seja lá de quem for, né? Não é necessário a excepcionalidade do indivíduo, né? É necessário apenas que ele seja um cidadão. Um cidadão quer dizer aquele que habita a cidade e partilha o poder com os demais, e para isso não é preciso saber coisa alguma, porque o exercício da política vem dessa tendência natural, né, para a experiência, né, do indivíduo, que é principalmente política, né? Talvez algo de plausível, né? Mas o Sócrates insistia, né? Dizia, você concordaria em eleger o piloto do navio entre os passageiros? Claro que não. E por que você, então, concorda em eleger aquele que vai governar a cidade? É mais importante o navio do que a cidade? Então, essas perguntas embaraçosas, não é, têm sempre essa dupla finalidade. Não é? De um lado, elas inauguram essa tradição intelectualista, não é, que nós ainda vivemos e que faz com que a política, assim como toda e qualquer outra atividade humana, se insira no saber fazer. Não é? O que contrasta com uma certa outra concepção, já muito forte, né, na antiguidade grega, que está enunciada pelo Aristóteles. Né? Sabem que o Aristóteles não disse apenas que o homem é um animal racional, né? Disse também o homem é um animal político, um animal social. Ou seja, é da essência do ser humano, né, esse tipo de experiência, esse modo de viver. Né? É isso que o ethos representa. Né? O ethos é o modo ético de viver. Né? E, nesse sentido, se aplica também à ética essa discussão. É preciso saber, é preciso conhecer, né? Ou a ação, o discernimento da ação, né? A vocação que o ser humano tem para a prática do bem, né? Ela necessita de algum aprendizado, ou, colocando as coisas nos termos em que se colocava então nessa época, né? A virtude, ela pode ser aprendida, a virtude pode ser ensinada, né? E isso é muito importante porque, tanto do ponto de vista do indivíduo quanto da coletividade, né? Do indivíduo que habita a cidade, quanto da própria cidade, né? É claro que a finalidade principal, né, é a felicidade e a justiça. Né? Então, é por isso que essas ambiguidades se colocavam, principalmente quando a justiça se apresentava como sendo o principal critério ético de organização do indivíduo na sua interioridade e da cidade. Não é? Essa homologia que tem um efeito extraordinário, mas que já se perdeu há muito tempo para nós. Não é? Esse microcosmo que o indivíduo constitui, não é? Só se efetivará, ou seja, a felicidade só será alcançada se houver nele justiça, quer dizer, harmonia e partilha exata, né, das suas faculdades. Né? A sensibilidade, o entendimento, a razão, a alma racional, e assim por diante, os afetos, não é? Os instintos. Se houver uma participação justa de todos esses elementos na composição do indivíduo, esse indivíduo será íntegro e, portanto, ele será feliz, né? Bem-sucedido. Né? Assim também com a cidade. Né? Se na cidade esses elementos todos se compuserem de modo não contraditório, né? Então reinará na cidade essa harmonia que se chama justiça. Né? Não era necessariamente para eles uma distribuição igualitária, não é? de bens ou de qualquer outra coisa, mas um certo preenchimento das necessidades, né? De tal modo que essa partilha, essa proporcionalidade que fosse, né? Pudesse contemplar, né, as necessidades de todos e os objetivos de todos. Então, comunidade bem-sucedida, indivíduo bem-sucedido. A ética, portanto, ela está estritamente ligada à política, desse ponto de vista. Não é? Porque a administração política da cidade, com esse intuito, levar a cidade a bom termo, a uma vida feliz, não é? Certamente tem a ver com aquilo que os indivíduos viverão nas cidades. Né? A cidade feliz proporcionará aos indivíduos essa mesma condição.
E tudo dependendo, então, da justiça. Por isso que no centro da questão ética, né, sempre esteve, de algum modo, né, de maneira explícita ou implícita, né, a justiça. Né? E nesse sentido que eu gostaria, então, de falar um pouco acerca da crise, do que nós chamamos de crise da contemporaneidade. Né? Vejam bem, do ponto de vista teórico, né, a justiça é uma ideia. Né? É uma ideia orientadora da prática. Né? Houve um tempo em que, tempo que os filósofos chamam de tempos felizes, não é? Em que essa passagem da teoria à prática se dava de uma forma tranquila e natural. Então, a ideia de justiça, orientadora de uma vida justa, fazia com que o pensar e o viver estivessem sempre em consonância. Não é? É aquilo que os filósofos antigos chamavam da vida justa. Não é? O pensar justo, não é? O ser justo, não é? A vida justa, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista da cidade. Não é? Então, não é apenas uma ideia. A justiça não seria apenas uma ideia, né? Mas alguma coisa que passa para a vida na medida em que todo o pensamento tem como vocação passar a vida e orientar a vida. Ora, nesse sentido, o predomínio, não é, dessa ideia, né, a força dessa ideia, força intrínseca dessa ideia, ela não resistiu, no entanto, aos percalços que foram acontecendo historicamente. As modificações pelos quais, historicamente, o mundo passou, né, fizeram com que começasse a haver uma distância, né, entre a vida e o pensamento. Né. Isso tem data, isso tem episódios marcantes, né, que levaram a isso, mas, muito especialmente na modernidade e depois na contemporaneidade, né, essa defasagem, né, entre a ideia e a vida se apresentou. Por quê? Talvez porque, como muita gente já notou, a filosofia tenha uma tendência conservadora. O pensamento talvez seja mais conservador que a ação. Ou seja, quando o mundo já é outro, quando nós já estamos fazendo outras coisas, no entanto, continuamos a pensar como pensávamos antigamente. Né? Então, isso é que cria vários problemas que são muito notados pelos sociólogos, né, pelos cientistas políticos. Ou seja, a solicitação, a exigência, né, de novos modos de vida são atendidos. Tem que ser atendido, porque senão você não vive no mundo que está aí para ser vivido. Porém, como essas solicitações, essas exigências, essas práticas estão à frente do teu pensamento, você é obrigado, por assim dizer, a agir sem pensar. Né? Ora, esse agir sem pensar não tem, no entanto, a mesma significação que tinha para aquele grego lá de Atenas, dizendo que o sujeito que estava lá na praça pública para votar, ele não precisava saber de nada, porque a sua condição política o habilitava, né, ao exercício daquela função. E isso que agora se coloca para nós é algo completamente distinto. Né? Ou seja, há um mundo, né, que, por diversas razões, ele toma novas configurações e a cada dia isso sofre inovações e renovações e modificações, né? E nós, então, tentamos acompanhar isso, mas o nosso pensamento, a nossa teoria, a nossa capacidade de reflexão e de julgamento não consegue esse acompanhamento. Então, o risco que isso traz é muito significativo. Por quê? Porque em vários autores, em várias tendências, e principalmente no que diz respeito ao pensamento ético, né, sempre se defendeu a seguinte tese. Né? O juízo, o julgamento, é a forma mais elevada de pensar. Né? O Descartes, por exemplo, dizia, né, você pode ter muitas ideias, né, e daí? Né? Se você não faz alguma coisa com elas, se você não produz um juízo, um julgamento, uma proposição, uma hipótese com essas ideias, elas estão lá e vão ficar lá, sem utilidade.
né? Então, o verdadeiro pensamento está quando você junta as coisas, né? Quando você consegue associar as coisas, evidentemente que de maneira adequada, né? Então, de modo geral, né, a configuração da crise contemporânea deriva disso. A partir de um certo momento, né, que talvez coincida até com a própria Constituição, né, a própria raiz, né, da modernidade, vai ficando cada vez mais difícil você, a partir da prolixidade das ideias, e hoje nós diríamos da multiplicidade da informação, você juntar, você formar juízo e você, portanto, estruturar uma visão que não seja atomizada, que não seja apenas feita de unidades de informação ou de unidades de ideia, mas que seja uma coisa composta, coerente, e que tenha um certo ar de integridade, né? Que é aquilo mesmo que vai, então, denotar o que nós chamamos, do ponto de vista ético, de personalidade de caráter, né? E, nesse sentido, então, como essas dificuldades vão crescendo cada vez mais, né? E a complexidade da realidade vai fugindo ao nosso juízo, né? Fica cada vez mais difícil você continuar com aquela pretensão intelectualista, né, de associar ideias à prática e fazer com que as ideias sejam suficientes para orientar a prática, né? Então, quando nós chegamos propriamente aos episódios que configuram a crise contemporânea no seu sentido mais forte, que são os episódios do século XX, né? O Holocausto, o totalitarismo stalinista, os grandes massacres, né? As grandes opressões, né? Nós percebemos, então, que há uma total defasagem, né, entre a ideia e a prática. Ou seja, a ideia que deveria orientar positivamente as práticas humanas para a realização das finalidades, né, elas já não conseguem mais desempenhar essa tarefa e elas vão ficando, então, atrás de uma história que vai se fazendo de maneira cada vez mais cega, né? Então, nesse sentido, é que nós tivemos essas grandes experiências traumáticas, né, que são difíceis de compreender, que até hoje causam perplexidade. Por quê? Porque nós temos dificuldade em entender qual é a ideia que estava por trás daquilo, né? Por mais terrível que ela possa ser, qual é a ideia que estava por trás daquilo, fundamentava e orientava aquela prática, né? E, para muitos dos que pensam esse problema, né, a resposta talvez seja que não havia qualquer ideia que estivesse ali de maneira positiva e coerente, orientando aquela prática, né? Então, você tem uma espécie de experiência, né, que vai acontecendo no vazio, e no vazio dessas ideias, que, como que tendo se retirado do contexto humano, do contexto que elas deveriam orientar, já não tem qualquer impacto, né, sobre as ações humanas, não é? Então, diante desses episódios, diante dessas situações, a pergunta que se faz é sempre essa, né? Onde estava a razão, né? Onde estava a ideia, né? Ou, como disse o Papa Bento XVI, ao visitar, né, o campo de Auschwitz, né, ele exclamou, né, dramaticamente, né, onde estava Deus? E alguém que estava do lado dele, o Herzl, que é um filósofo judeu, respondeu: onde estavam vocês? Né? Nesse sentido, então, essa experiência, né, essa experiência dramática, que já não é mais orientada pela ideia, ela é tão trágica no seu pior sentido. Trágico no sentido em que o trágico é a desordem, a falta de ordem, né? Isso faz com que o restabelecimento da justiça, necessário de qualquer maneira, né, tenha que se fazer por outros meios, não através da ideia de justiça, desses parâmetros gerais e transcendentes. Por quê? Porque as ideias gerais perderam força, né? Então, quando você é capaz de matar pessoas, né, qual é a ideia geral que poderia te impedir de fazer isso? E a resposta é nenhuma. Nenhuma ideia tem força, né, para impedir o massacre, a desordem, a opressão, e parece que
isso vai se tornando cada vez mais patente, não é? Nessa desorientação geral, do ponto de vista ético, que nós estamos, então, experimentando. Bom, a partir daí, então, como restabelecer a ideia de justiça? Não é? Muito simplesmente, invertendo uma característica, uma relação, que durante muito tempo foi vista como sendo fundamental para que a justiça predominasse, não é, na cidade, na comunidade. Ideia, inclusive, presente, de modo muito nítido, né, no livro de Platão sobre a República, que é um livro sobre a justiça, né, como a justiça está presente na cidade e no indivíduo. É o seguinte, se houver justiça, desta justiça decorrerá uma certa ordem e a comunidade, a cidade, né, a coletividade, e assim como o indivíduo, se beneficiarão desta ordem e cada um, então, assumirá dentro da comunidade a posição que lhe compete, né, e todos trabalhando nesse sentido para o bem, aquilo que nós chamamos de o bem comum. Ou seja, todos os indivíduos, a partir das suas necessidades privadas, convergindo para a ordem pública. E, nesse caso, a ordem pública deriva do quê? Da justiça, né? Então, para nós vermos o caminho percorrido, basta perguntar se há alguém que ainda acredite que o que nós hoje chamamos de ordem pública tem alguma coisa a ver com justiça, né? Ninguém acredita nisso. Por quê? Porque houve uma inversão muito significativa, né? Como a ordem não pode derivar da justiça, a justiça passou a derivar da ordem, né? Então você instaura uma ordem que, em geral, é uma ordem repressiva e violenta, e a partir das consequências dessa ordem, sobre o comportamento dos indivíduos, sobre as suas escolhas e assim por diante, né, você, então, entende que todo mundo desenvolverá o quê? Um comportamento justo. E a justiça, então, se triunfará na comunidade, né? Isso é fruto de uma confusão, né, que é mais antiga que o computador, mas que o computador ilustra muito bem, né? Que é justamente aquele botão que nós apertamos para justificar, né? Justificar significa tornar a página justa e dentro da sua medida, né? Então, essa justificação artificial, mecânica, não é? E, por assim dizer, que se aplica a qualquer tipo de conteúdo, né? Que a página que eu estou justificando pode conter as coisas mais geniais ou as maiores besteiras. O que interessa é que a linha esteja bem direitinho ali, né? Dos dois lados, e ela estará, então, justificado, né? Ora, se nós entendemos a maneira pela qual, né, se justifica a aplicação daquilo que se chamaria de justiça, entre aspas, né, nós percebemos que não há tanta diferença, não é? Ou seja, se nós conseguirmos que os indivíduos se ajustem mecanicamente a certos critérios e certas medidas e, portanto, se adaptem, né, a uma certa linha de conduta, né, nós tendemos a entender isso como justiça, não é? Por exemplo, no caso da educação, é preciso que, desde o começo, o indivíduo, por via de uma certa reprodução das normas e das regras sociais, ele se adapte, né? E ele vai, então, se ajustando, não é? E, quando ele ficar adulto, depois de toda essa adaptação e de todo esse ajustamento, nós dizemos, está aí um indivíduo justo, não é? Na verdade, está aí um indivíduo totalmente submetido, não é, a normas e regras que ele nem sequer reflete sobre elas e, portanto, a justiça, no seu sentido mais forte, né, estaria completamente ausente desse comportamento. Essa ênfase, não é, no mecânico, ou, no caso, numa espécie de ajustamento ou adaptação comportamental, não é, ela é suficiente para uma sociedade em que a ordem é mais importante que a justiça, não é? É por isso que, quando se faz discussões sobre isso, não é, o que é mais importante?
ordem, repressão ou justiça preventiva dos comportamentos, digamos assim, desviantes. Não é? Essa discussão é difícil e polariza muito. Não é? Há quem diga o seguinte, que do ponto de vista lógico é até bastante plausível. Nós temos poder sobre os efeitos, mas não temos poder sobre as causas. Então, nós administramos os efeitos, mas não podemos administrar as causas. Então, parece que há uma limitação intrínseca. Não é? Ou seja, o que isso quer dizer? Eu posso manter a ordem, mas não posso manter uma ordem justa. Posso manter uma ordem, mas não posso mantê-la como algo que deriva da justiça. Não é? Então, nesse sentido, é que o mundo moderno foi perdendo, não é, essa característica ética fundamental, né, que liga, né, o comportamento humano às escolhas livres que cada um é capaz de fazer, segundo os seus critérios racionais, afetivos, etc. Né? E isso tudo foi, então, sendo recoberto ou encoberto, né, por esse sentido adaptativo que a vida moderna e principalmente a vida contemporânea foi estabelecendo. Né? Por exemplo, uma pergunta incômoda, que num certo momento foi fácil de responder, agora já não é tanto mais. O que é mais importante, a ética ou o direito? Não é fácil responder essa pergunta, ou seja, nós não podemos respondê-la. Mas se essa pergunta fosse feita, por exemplo, no século XVIII, né, o camarada responderia, a ética é mais importante que o direito, porque aquele direito que não é a expressão da ética não tem validade. Né? Então, a ética é mais importante. Hoje, então, nós não sabemos mais. Né? Por quê? Porque o valor da norma, ele deixou de ser ético, ele passou a ser técnico. Né? Daí o fato de que, por exemplo, a questão da bioética, que ele citou como sendo uma das coisas que eu de vez em quando faço, né? Cursos, etc., tem muito a ver com isso. Né? Na impossibilidade de uma eleição livre e, portanto, ética, né, do comportamento do indivíduo, ele vai ter que se munir, vai ter que se aparelhar de recursos técnicos para proceder à sua escolha. Né? Ou seja, é como se, tendo a ética se esvaziado do seu valor intrínseco, né, ela se adapta, então, a tudo aquilo que é predominante na cultura contemporânea, que é técnica e tecnologia. Então, ética passa a ser técnica de comportamento. Só que aí, no caso, o critério deixa de ser o valor, o bem, que já é uma palavra tão gasta, né, passa a ser a eficácia. Né? Então, uns meses atrás, todo mundo se impressionou porque uma moça, uma funcionária, acho que da Bolsa de Valores, alguma coisa assim, fez lá uma coisa que não devia fazer, cometeu lá um ato ilícito. Né? E aí foram perguntar para ela, por que você fez isso? Você não tem ética? Ela falou assim, eu tenho a ética do mercado, que é onde eu trabalho, que é o meu contexto, né? Então essa é a ética que eu sigo. Né? Então, essa transformação técnica da ética, né, transforma também o quê? O critério, e principalmente o critério de justiça. Né? É nesse sentido que o indivíduo, o coletivo, os governos, as autoridades, né, não têm mais necessidade, digamos assim, de se preocupar, né, com a justiça como fundamento. Né? Todo mundo fala que é orientado pela justiça, o governo será justo, a distribuição será justa, o salário será justo. Né? E o que significa isso do ponto de vista desta ética técnica? Significa que tudo isso será ajustado às situações que necessitam ser administradas. Né? E, portanto, o universo ético é também um universo em que a vida, não é, em todos os seus aspectos, passa por esses critérios, né, administrativos, entre aspas, né, em que a eleição da conduta, a escolha, as opções, não é,
de conduta não são mais feitas a partir da liberdade do indivíduo, mas a partir de sua inserção, né, em fatores objetivos que exigem a adaptação dele ao status quo. Todos nós sabemos que a vida humana tem pelo menos uma dupla face, né? De um lado, o sujeito, com as suas prerrogativas de liberdade e a sua possibilidade de optar, de escolher. De outro lado, o contexto objetivo em que ele vive, a sociedade, a história, que exigem dele certas condutas que estejam de acordo com essas solicitações do meio, né, no qual ele vive. As duas coisas têm que ser atendidas e sempre foi muito difícil, né? O Marx é o maior exemplo, né, dessa dificuldade, porque ele a enfrentou, né? Como combinar, como equilibrar, né? Ou como manter a tensão entre essas duas instâncias, né? A liberdade individual, capacidade de escolher, né? E aquilo que o mundo exige de nós em termos de escolhas que precisamos fazer para viver nele, né? Então, um dos resultados da crise ética é que essa tensão ela sofreu um desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele é claramente a favor daquilo que se chamava, num jargão já um pouco antigo, né, as condições objetivas de vida. Quer dizer, aquilo que, não sendo subjetivo, mas objetivo, quer dizer, estando na realidade que o indivíduo vive, né, exige, então, dele que faça escolhas compatíveis com, né, a sua experiência, a sua vivência e as necessidades, né, que ele tem que satisfazer. Isso tem um nome, né, um nome forte, né, que na história da ética sempre foi discutido, né, se chama determinismo, né, e a pergunta é sempre essa. Então, será o indivíduo, o ser humano, totalmente determinado, né? Não tem escolha, não tem... É uma pergunta importante, porque já o próprio Kant dizia, né? Se não houver liberdade, não há moralidade, né? Para aquele ser que não é capaz de escolher, ele não é, como se diz no direito, imputável. A primeira coisa que, quando se prende alguém que cometeu um crime, a primeira coisa que tem que descobrir é se ele é imputável. Ou seja, se ele sabia o que ele estava fazendo, se ele escolheu fazer aquilo, né? E se ele tinha alternativa, né? Se ele é alguém totalmente determinado por alguma circunstância, né? Ele então não é imputável. Ele é como se fosse uma coisa, a pedra, que tem que cair e não tem que escolher se vai cair ou não, né? Mas... então, se nós entendemos que essa tensão significa que, de um lado, sim, as determinações são muito fortes e cada vez mais fortes, mas, de outro lado, você tem o indivíduo, não é, com as suas opções próprias, a sua subjetividade, a sua liberdade, então a tensão teria que ser mantida. Ora, o que aconteceu? Não é? Por que essa tensão resultou num desequilíbrio para o lado das condições objetivas? Não foi porque elas se tornaram muito mais fortes do que eram antes, e suplantaram o sujeito, suplantaram a subjetividade. É porque o indivíduo, ainda relativamente dono das suas opções, dono das suas escolhas, ou seja, dotado de moralidade, optou por isso. Optou por deixar-se determinar, optou por aquilo que nós chamamos há pouco de adaptação, né? Ou seja, lembrando uma frase famosa do Sartre, né? Nós não sabemos mais o que fazer com aquilo que querem fazer de nós. E o mais importante para qualquer pessoa é isso, né? Querem fazer muita coisa de nós. Antes da gente nascer, já estão bolando, né, o que nós teremos, o que vão fazer da gente. O que nós fazemos, então, reagindo a isso? Fazemos alguma coisa nossa com isso que querem fazer de nós. Então, mantemos essa tensão. Ora, dos fatores da crise ética contemporânea poderia ser descrito dessa forma, né? Já não sabemos mais reagir ou fazer alguma coisa de outro com aquilo que querem fazer de nós. Então, acabamos fazendo aquilo que querem fazer de nós, sendo aquilo que querem que nós sejamos. O fenômeno da alienação, muito conhecido, né? Mas que agora, então, ganha esse caráter, digamos assim, realista, não é? As causas são variadas, vocês
naturalmente as conhecem muito bem, né? Dentre elas, do ponto de vista contemporâneo, né, a supremacia de uma condição objetiva que se tornou importante, que se tornou central, né, que é a supremacia do mercado. A supremacia do mercado é consequência de que, como já vários teóricos do capitalismo já puderam enunciar, né, o capitalismo não é apenas um modo de viver, não é apenas um regime econômico, mas ele tornou-se, então, uma experiência de vida, de tal modo que ele tornou-se, então, intrínseco ao indivíduo. É por isso que o capitalismo pôde, justamente, gerar a crise ética que nós vivemos, né? Ou seja, a diferença que se podia fazer, que se fez em algum momento, entre indivíduo e comunidade, entre fato e valor, né? Essas diferenças foram suprimidas, né, em prol do materialismo da mercadoria ou da concepção do indivíduo como unidade de produção, né? O que é um ser humano? Antes de mais nada, tem que ser unidade de produção, senão ele está à margem, né, daquilo. Então, ou seja, fazer do indivíduo uma unidade de produção é certamente uma tarefa, né, a qual o capital se dedicou. Agora, esse indivíduo que é uma unidade de produção, ele não vive apenas no regime capitalista, ele tem o capital introjetado dentro dele e, portanto, só pode ter a ética do capital, né? Então, é nesse sentido que essas distinções ficaram superadas, não é? E nós vivemos, então, o enfraquecimento das ideias éticas e a identificação entre fato e valor, né? O Adorno, um filósofo contemporâneo, né, alemão, da escola de Frankfurt, ele dizia: vivemos a ditadura do existente. Existiu, obedeço, né? Então, a ditadura do existente, como se não fosse mais possível pensar numa alternativa, né? Ou seja, aquilo que os movimentos sociais, até não muito tempo atrás, né, diziam que um outro mundo é possível. Não temos ouvido essa frase muitas vezes recentemente, né? Isso é significativo. Um outro mundo é possível significa o fato não é impositivo. Não há uma ditadura do fato, não há uma ditadura daquilo que existe. Eu posso interferir, eu posso modificar, eu posso transformar, né? Mas essa concepção, essa perspectiva vai ficando, então, cada vez mais, não é, longínqua, e nós vamos sentindo, então, né, de uma maneira mais ou menos intensa, né, mas eu creio que todo mundo, examinando-se a fundo e se despojando um pouco, digamos assim, das suas paixões e dos seus dogmas, né, localizaria isso em si mesmo, né? Não sabemos muito bem para onde ir. As escolhas estão cada vez mais restritas e talvez não façam o sentido que elas já fizeram anteriormente, né? Então, e se a base da ética é a possibilidade de escolher, e escolher dentro desses parâmetros individuais e coletivos, né, que dão afinal de contas, o fundamento da vida ética, o fundamento do ethos, né, a maneira como nós habitamos, né, o nosso mundo, né, e esse mundo que poderíamos, então, também transformar e pensar num outro mundo alternativo, né? O enfraquecimento de todas essas ideias, noções e modos de viver, né, significa, pura e simplesmente, como diagnóstico geral, isso tem sido muito dito, né, o empobrecimento da experiência ética. E esse empobrecimento ele é crescente, ele está sendo intensificado, né? E, certamente, ele diz respeito também a uma outra dimensão, né, que nós aqui não pudemos abordar, mas que diz respeito ao exercício, né, da ética e da política de forma indissolúvel no espaço público, né? Não é à toa que a vida privada assume, né, na contemporaneidade a importância, né, que ela tem, né? Mas então é isso, o espaço de convivência, o espaço em que se geram os valores, em que a discussão dos fatos gera valor, né?
que é o que se fazia na praça pública em Atenas, né? Discutem-se os fatos. E esses fatos, de repente, geram valor, geram uma decisão de ordem política, né? E aí você implementa alguma coisa que está além dos fatos, né? Então, é isso que deixamos de fazer, simplesmente porque esse modo de discutir, o modo público de viver, não é? Ele não existe mais. Então, voltamos àquele velho problema, não é? A ética e a política só existem no plural, não é? E como no nosso mundo é muito difícil você escapar do singular e aderir ao plural, ao pluralismo, à convivência, ao entendimento, né? À constituição de si pelo outro, né? Como isso tudo é cada vez mais difícil, a vida ética também sofre, né, essas deficiências e esses empecilhos, não é? Era o que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Bom, então, eu agradeço mais uma vez ao Franklin e acho que podemos conversar um pouco. Então, vamos abrir aí um espaço aí para a gente discutir um pouco. Quer fazer uma pergunta? Será que dá para fazer daí mesmo? Boa tarde a todos. Sou o Padre Francisco. A minha faculdade, que eu acho que mais me formou, foi a primeira. Eu fiz primeiramente História. E, a partir daquilo que consegui estudar nessa faculdade, eu quero valorizar muito o professor Franklin, a sua colocação, especialmente a dimensão histórica. Eu não sei se eu posso interpretar que o senhor, fazendo referência algumas vezes ao Sartre, que eu escutei que tem um livro sobre o Sartre também, que o Sartre foi, olhando hoje para trás, um profeta. Porque junto com os existencialistas franceses, eu acho que ele realmente estava sentindo que nós estávamos indo para um mundo onde que nós vivenciamos no dia a dia mais o inferno do que o céu. Por outro lado, não citado Heidegger, ele também foi profeta, como nós olhamos para os dias de hoje, que realmente a única arma que sobra é a resistência e a entrega. Eu quero fazer uma pergunta assim, bem rápida, bem curta. Diante do exposto, o comportamento mais ético hoje é o comportamento de um anarquista, porque nós estamos no caos. E, fazendo referência como padre primeiro a Jesus Cristo, diante da Palestina em que ele viveu, mas também olhando para, por exemplo, Nelson Mandela, diante do racismo até as últimas consequências que está hoje muito presente na minha terra de origem, na Bélgica. O comportamento ético hoje mais indicado é de anarquista? Isso parece ser a consequência natural da falência das ideias e da falência dos valores, não é? Quando nós pensamos, por exemplo, no que pode resultar de algumas concepções que nós chamamos de pós-modernas, aquelas que não aceitam mais qualquer tipo de orientação geral do comportamento, seja do ponto de vista ético, religioso e até mesmo teórico, não é? Sobra, então, essa faceta, não é, subjetiva e individualista que é muito forte no anarquismo, não é? Desde que nós entendamos também que o anarquista é aquele que não quer apenas dissolver a realidade, ele quer tornar a realidade o lugar da liberdade. Ou seja, o anarquista ele é construtivo, ele quer construir a liberdade, ele quer restaurar a liberdade, né? Então, nesse sentido, a sua contestação, né, do status quo vai nessa direção. E se nós entendermos que a subjetividade ainda é capaz de resistir, não é?
segundo essas figuras excepcionais que você falou, não é? Então, não. Martin Luther King, Mandela, né, e outros que conseguiram modificar alguma coisa por via de quê? Por via da sua história pessoal, não é? Daí, então, eu acho que realmente a importância da história, no seguinte sentido: cada indivíduo é uma história. E nós temos dificuldade em assumirmos a nossa condição ética e humana porque nós esquecemos disso. E não assumimos a nossa história, não assumimos as consequências da nossa história. Cada um de nós é uma história relacionada com a história geral de todos. Não é? Então, se nós entendermos esse caráter histórico, que não é só da coletividade, mas também do indivíduo, não é? Então a gente poderá valorizar, não é, a subjetividade. Ou seja, o sujeito está enfraquecido, está pequeno, está oculto, não é? Está hesitante, parece que não há mais espaço para ele, não é? Mas talvez, e aí isso é uma ideia do Sartre, né? Talvez se nós lembrarmos que o sujeito não é alguma coisa que se opõe a outras, mas é uma história que se constrói, fazendo-se e fazendo aquilo também, a realidade fora dele. Aí, nesse caso, talvez esse percurso, esse itinerário histórico, não é? Esse processo de existir, não é? Possa oferecer ainda alguma chance de resistência, né, a um mundo em que tudo já está fixado factualmente nas posições adequadas para o exercício do poder, né? Então, se nós se nós rejeitamos essa fixação e nos assumimos como processos de individuação, processos de subjetivação, talvez seja a maneira de assumirmos também como processo de resistência, não é? a essa degradação ética, né, que a contemporaneidade vem sofrendo. Em primeiro lugar, agradeço o Franklin pela ótima palestra. Teve alguns pontos que eu anotei aqui, que, pelo que eu entendi, há uma defesa, pelo que eu percebi que você disse, que há uma fraqueza das ideias gerais, atualmente, como a ideia de justiça, por exemplo, e, juntamente com isso, com uma fraqueza do modo de vida ético, principalmente em prol de um modo de vida mais ligado à eficácia e talvez mais utilitarista, ou algo do tipo. A minha pergunta é como, porque eu tenho a impressão, essas ideias gerais, como a de justiça e o do bem, ou alguns valores que sempre foram muito benquistos ao longo da história, me parece que o que explicaria, por exemplo, o esvaziamento desses valores? Eles não estariam ligados, talvez, porque qual é a fundamentação dos valores? Haveria uma materialidade desses valores, que aí a gente poderia falar, como, por exemplo, Scheller defendeu, ou ele se fundamentaria na religião entendida como um princípio de sustentação de valores que sempre foram colocados no Ocidente e vamos dizer, com o ataque sistemático que se fez a muitos valores, a própria religião. Será que no homem comum não é necessário a religião para a sustentação desses valores? É possível defender esses valores do ponto de vista puramente intelectual, com uma razão puramente teorética? Como, vamos dizer, fundamentar e defender esses valores, dado que parece, pelo que eu entendi, ele teria uma importância central, por exemplo, para que as lógicas do capital, etc. e tal, como resgatar esses valores? Porque eu também farei o mesmo diagnóstico, mas não tenho uma solução exatamente. Não sei se eu fui claro quanto à minha pergunta. Sim.
Então, a questão talvez ela pudesse ser colocada de modo mais claro se nós pudéssemos realmente aí entender que o enfraquecimento ético da contemporaneidade se deve ao fato de que ideias pensadas teoricamente perderam o impacto que elas teriam na prática, né? O problema e a gravidade da coisa é que não é assim. Ideias que desde o início foram colocadas como bandeiras políticas enfraqueceram-se ou então já nasceram fracas, né? Os dois exemplos que se costuma dar acerca disso são os dois episódios que marcam, né, a modernidade política, né? Revolução Americana e Revolução Francesa, não é? Então você tem ali nesses dois episódios, né, bandeiras de grande importância para a construção de um futuro, né? Ora, se nós entendermos historicamente o que aconteceu, né, nós perceberemos que jamais essas bandeiras, essas ideias, né, elas foram efetivadas, e isso não se deve a um desgaste do tempo, ali mesmo no momento, né? Eu costumo sempre lembrar, tentar que nós imaginamos a cena da escritura da Constituição americana, né? Naqueles salões, aquelas fazendas, né? Lá das 13 colônias, aquele pessoal, né? Todos os libertadores escrevendo a Constituição. Todos os homens nascem iguais, estão iguais. Mas se você olhar pela janela, você vê os negros trabalhando no algodoal, né? Só bastava virar a cabeça e olhar pela janela, né? Então, ou seja, essa proclamação, né, ela já vem comprometida com fatores materiais, não são do tipo do Scherer, mas fatores materiais mesmo no sentido mesquinho da palavra, né? Que, afinal de contas, o que significa a liberdade? Significa que um grupo de fazendeiros não quer mais transferir dinheiro para a Inglaterra. Isso é que significa a liberdade, né? E, no caso da Revolução Francesa, a mesma coisa se passa de um modo mais complexo, né? Mas todo mundo sabe que a liberdade, fraternidade, igualdade, né? Há um filme famoso, né, aqui das Antilhas, né, as Antilhas Francesas, né, em que o pessoal das Antilhas Francesas, colônia, né, da França, comemorando a Revolução, comemorando o fim do regime e tal, né? E o advento da liberdade, né? Mas aí vem um navio que já é um navio do governo revolucionário, não é do Luís XVI, não. É do governo revolucionário. Chega lá e diz, vamos acabar com essa brincadeira aqui, porque vocês vão continuar colônia mesmo, né? Então, dentro desses parâmetros, você percebe que há uma longa distância entre a proclamação de valores, a proclamação de ideias e a assunção afetiva dessas ideias, não é? Aquela, talvez, entrando aqui até na seara do teu trabalho, né? Quer dizer, a liberdade, a igualdade, a fraternidade um afeto? É alguma coisa que eu devo ao outro? Ou é uma estratégia política de assumir o poder, né? Então, isso é que faz com que você tenha essa separação, né, entre a estratégia política e o conteúdo ético que deveria preenchê-la, né? Isso é muito difícil não entender que seja uma coisa clara, deliberada, consciente, né? Porque as situações em que essas coisas aconteceram, né, foram muito... isso se nós estamos, assim, digamos assim, citando casos, entre parênteses, nobres, né? A Constituição Americana. Se nós pensarmos, então, que a proclamação da independência, para lá o Dom Pedro levantando a espada e tal, depois o Teodoro saindo sem saber o que estava fazendo pela rua, e dizendo, não, o senhor agora é presidente da República. Ele falou, não sabia, né? Então, aqui é muito maior, então, esse distanciamento e esse esvaziamento, né? E isso é que faz com que, dos dois lados, se a gente quiser utilizar esse vocabulário, né, você tem elites ou classes, né, manipulando, né? Então, os pobres, né, depois da Revolução,
diziam, né, continuamos tendo o motivo que tínhamos antes para correr atrás da carruagem da Maria Antonieta, queremos pão. Só que agora, se corresse atrás do Robespierre, cortava a cabeça. Né? Então, é muito complexo, né, e ao mesmo tempo contraditório, né, toda essa situação. Mas mostra, né, o distanciamento. Ideia, realidade. Eu acho que... então, pelo restabelecimento das ideias, acho difícil. Nesse sentido, os chamados pós-modernos têm razão. Quer dizer, as ideias, as grandes ideias, desempenharam talvez um papel, né? Mas agora elas não têm mais. O mundo não se regula mais por essas ideias. Né? Então, o que resta na falência das grandes ideias objetivas? Resta a subjetividade? Há quem diga que sim. Né? Esqueci agora o nome dele, mas esteve agora uns meses atrás na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, onde ele justamente mostra a evolução da religiosidade para a subjetividade. A desinstitucionalização, é difícil entender isso no cenário atual, mas ele diz isso, é um francês, né? A desinstitucionalização e a subjetivação da religião. O mesmo passaria com a ética, e, portanto, a subjetividade estaria aí tendo uma influência, né, um pouco maior do que a gente imagina nesse processo todo. Mas não creio que possamos dizer que a realidade objetiva das grandes ideias agora está sendo substituída pela força do sujeito. Não creio. Porque uma coisa depende muito da outra, sempre dependeu. Não é? Então, o sujeito, que também é uma ideia, né, está igualmente enfraquecido. Então, na verdade, respondendo a sua pergunta, não vejo formas de resgatar, não é, a possibilidade de conferir à ética novamente uma consistência, não é, onde ela possa vir a ser autenticamente adotada, né, como modo de comportamento. Não é? Acho que sou realista, talvez, não é pessimista. Franklin, boa tarde. Meu nome é Kátia. A sua fala vai trazer diferentes noções da ética ao longo da história, e você vai trazendo, inclusive, o quanto que a ética vai sendo, dentro do capitalismo, um modo de vida, e o modo de vida vai constituindo as éticas das pessoas. E, ao mesmo tempo, você fala em falência de ideia. E quando você fala da associação com o capital, com o capitalismo, é como esta lógica e essas ideias foram se constituindo dentro deste sistema econômico que a gente está, já de longa data, e não só na contemporaneidade. E aí você fala de falência e de estar ali na tela a crise. Considerando isso que você está falando, a gente pode falar em falência, em crise da ética, se ela tem uma lógica dentro do sistema? Porque aí eu vou para ele. Quer dizer, quem está procurando um mundo melhor é que não está fora do sistema, tentando pensar, resgatar ideias de outro tempo, e a lógica dessa ética contemporânea, que não é contemporânea, é do sistema. Nós que somos contramão, quer dizer assim... Quando você traz a questão da articulação ética-sistema, para mim não dá para falar em esvaziamento, em modificação, em fragilidade, em crise, porque ela é intrínseca ao sistema. E nós, ou algumas pessoas, estariam na contramão buscando uma outra lógica do que seria a ética. E aí não seria importante sair da noção de ética? Talvez sim, no sentido da ética normativa, né, e prescritiva, tal como a tradição sempre a colocou. Porque uma das causas da falência é essa, né? A norma, tirando o seu caráter jurídico e talvez policial, repressor, não diz nada mais para as pessoas. Não é? Então, você obedece à norma porque você vive numa sociedade punitiva. Mas você não obedece à norma porque ela é justa.
Você nem se pergunta se ela é justa. É como se a gente vê uma placa de trânsito, né? Você tem que obedecer automaticamente, sem se perguntar qual é o sentido daquilo. Então, é isso que se chama de esvaziamento, não é? Trivialização, não é? Então, nesse caso, se a ética tornou-se isso, realmente, uma normatividade vazia, você tem razão. A ética não é mais capaz de orientar o comportamento, não é? Agora, o que nós colocaríamos, então, como critério de orientação? Uma das hipóteses é que essa ética, que sempre teve muito de objetividade, né, nessa sua normatividade, prescrição, etc., né, ela agora desapareça ou então se torne uma outra coisa em que a dimensão subjetiva ganhe uma escala maior, como ela nunca teve. Isso, então, incorrendo naquilo que tradicionalmente nós consideramos como sendo o risco do relativismo, né? A pós-modernidade enfrenta esse risco, né? Não tenho mais orientações gerais, não tenho mais grandes ideias, que tinham uma objetividade forte, uma densidade, né, forte. Então, agora sobrou o quê? A subjetividade. Mas essa subjetividade também fragilizada, né, ela não está ainda mais exposta ao relativismo, né, relativismo das normas de conduta e assim por diante, né? Então, mas talvez isso esteja trazendo trazendo um ganho. Ou seja, sempre que eu exercia a minha liberdade por via das normas objetivas, eu tinha um respaldo para as minhas decisões, né? Se essas normas objetivas, se essas grandes ideias agora não podem mais orientar o exercício da minha liberdade, e se eu estou de alguma forma entregue a mim mesmo, né, então isso talvez traga um outro sentido de liberdade, subjetivo, arriscado, né, mas talvez possível no lugar dessa ética sistêmica, né, que até há pouco tempo vigorava, né, de maneira tão forte. Então, por hipótese, né, eu acho que, acompanhando um pouco as discussões, a posição da subjetividade, não no sentido de substituir e fazer as vezes das grandes ideias, mas no sentido de se colocar como um outro critério, um novo critério, de outra natureza, né, para que o indivíduo possa, então, ser afetado pelo mundo de outra maneira, né? Nós éramos afetados pelo mundo via ideias, via grandes ideias. Se agora nós podemos ser afetados pelo mundo por via da nossa liberdade, de nós mesmos, sem essa interposição, talvez a gente possa ter, digamos assim, um comportamento mais diretamente, né, valorativo do que a ética objetiva propiciava, né? Eu vejo, né, nas discussões contemporâneas essa hipótese sendo gestada, né? E claro que isso, então, caminha nessa direção, né, de um possível anarquismo das subjetividades, talvez venha compensar a objetividade ética, né, que acabou não dando certo. Obrigada. Por que não voltar à base real da ética, que é a relação concreta entre os homens, assim como nasceu em Atenas? Ou seja, as relações entre os homens vividas nas comunidades. Não seria essa uma base concreta? Sim, mas para isso você tem que restabelecer o divórcio entre ética e política. Tenho minhas dúvidas se esse casamento voltaria a acontecer, né? Quer dizer, parece que, e não é de hoje, é de muito tempo, né, que a separação entre ética e política tem sido um critério, né, orientador de uma e de outra, né? Então, você tem razão. A vida comunitária, em que o indivíduo e o coletivo estão eticamente ligados, né, isso aí digamos assim, seria a resolução do problema. Porque não haveria ruptura entre o privado e o público, o coletivo e o individual.
Mas, para isso, é preciso você restabelecer, então, essa ligação orgânica entre ética e política, que desapareceu. E desapareceu muito cedo, né? Há aqueles que acham que desapareceu já no helenismo, né? Ali por volta do início da era cristã, já havia essa separação. Os gregos teriam sido os únicos a viverem, né, na sua época clássica. E nós, no nosso caso, cada vez mais, nosso mundo cada vez mais, né? Essa separação se intensifica e se torna talvez até necessária, né? Nas discussões que atualmente se passam, né, sobre os problemas que estão nos afetando, muitas vezes você ouve essa insinuação, né? Que você pode ver, talvez não seja correto, mas você pode ver lá alguma coisa nesse sentido, né? Que é preciso tirar a discussão do terreno da moral e passá-la para o terreno da política, né? Então, qual é o sentido dessa separação, né? É que a política não precisa de ética e a ética não precisa de política. Mas isso é o contrário do enraizamento comunitário, né, que você citou. Bom, como vai ter um novo evento aqui, eu não sei se parece que... talvez uma última pergunta, se alguém quiser fazer, que nós precisamos desocupar a sala. Oi, boa tarde. Sabendo que nem muito conhecimento traz sabedoria, e sabedoria anda de mãos dadas com a ética, e usando o exemplo do professor que a pedra cai quando tem que cair, o indivíduo, se ele é imputável ou não, isso não isenta ele de algumas responsabilidades, dizendo que ele pode usar um caminho errado ou certo, e usando mais ainda, trazendo mais para a realidade, que conhecimento, o professor é abastado de conhecimento, tanto didático como de vida, e como eu não tenho nem o ensino médio completo, se fosse eleitos ambos, o resultado poderia ser o mesmo para a população. E a pergunta é o seguinte, no final de tudo isso, baseado em poucas palavras que eu disse, a ética hoje, podemos dizer deliberadamente que ela está se transformando no animal em extinção, está raro de achar? Sim, sim. Por conta dessa palavra que você citou há pouco. A responsabilidade e o desejo que nós temos, isso é geral, parece que é uma coisa psicológica, né? De nos isentarmos cada vez mais da responsabilidade e transferirmos isso para outro lugar, para outra instância, para a lei, para o governo, para onde for, né? Então, agora, a liberdade e a responsabilidade estão sempre juntas. O indivíduo que não é responsável não é livre. Então, esse exercício de uma liberdade que não seja acompanhado de responsabilidade só pode dar em crise, só pode dar numa contradição, né? E é também esse fator que está contribuindo para o agravamento da situação, né? Quer dizer, o indivíduo quer ser livre, mas não quer ser responsável. Quer que haja ordem na cidade, quer que haja ordem na rua, mas sem que haja justiça, né? Então, essas contradições, né, é que vão gerando essa situação de crise. Sim, claro. Opa. E como que as nossas crianças podem aprender se vai vir por geração espontânea o aprendizado? Eu, como educador, eu gostaria de dizer o seguinte. Em 1988, a nossa Constituição foi clara, solicitando a participação social de cada um de nós. Nós vimos esses conselhos serem todos aparelhados. E depois desse aparelhamento, eu que sou participante do Conselho de Saúde, eu vejo que todas as decisões que ali acontecem passam por esse aparelhamento estatal. Não que eu seja contra tudo isso que esteja acontecendo, pelo amor de Deus. Nós queremos vida para todos, oportunidades, equidades. Estudei educação moral e cívica, organização social política brasileira, como os senhores também estudaram. Então, vai vir por geração espontânea? Essa é a minha pergunta. O que nós vamos fazer com o sistema educacional? Nós estamos discutindo lá no Congresso a PL 255. E daí? Nós vamos passar de 800 para 1.400 horas?
numa escola onde vai se transformar num restaurante? É isso que nós vamos fazer? Ou nós vamos pegar o nosso produto interno bruto e aumentar o percentual investido nas escolas públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais? Muito obrigado. Bom, nem me atrevo a responder, que é muito complicada a sua questão. Mas eu adoto, no caso, né, a posição do Bourdieu, que, em princípio, é a seguinte: todas essas modificações legais que se fazem, né, elas são frutos de uma ilegitimidade fundamental, que é a reprodução. A escola como reprodução. Então, nunca, não vai haver nem por geração espontânea, nem por nenhum outro fator. Porque a reprodução já se instaurou como sendo o critério da educação. Então, todas as reformas são para manter mais do mesmo, né? Bom, então, okay. Bom, então, apenas para encerrar, eu abri, né, eu apresentei o Franklin. Enfim, claro, não estou querendo dar sequência aqui à conversa e nem ser a última palavra do... enfim, eu só quis indicar que a universidade é um lugar... Eu acho que todo mundo sabe que os cursos da USP, eles têm esse perfil profissionalizante que o professor Franklin havia dito a respeito da razão do conhecimento técnico. E essa razão progrediu muito na modernidade, em detrimento dessa outra, que é um espaço de discussão de comportamento ético, de discussão de política, porque tudo isso que o Franklin trouxe aqui, eu acho que mostra que nós temos grandes desafios pela frente, entre a tragédia, o caos, a guerra e os conflitos sociais. A gente tem que ter um espaço para pensar isso. Existem manifestações que, né, o próprio conflito social ele impõe essa... Eu acho que o mundo todo vive essa crise da democracia representativa, dessa imposição do mercado. Isso eu acho que o mundo todo tem enfrentado esse tipo de problema. Esses problemas estão se agudizando e nós temos que pensar isso de alguma forma. E eu quis trazer aqui que eu acho que, à exceção daqueles cursos que na USP, por dever de profissão, tem que pensar a sociedade, a história, as ciências sociais, a filosofia, etc., as ciências humanas, de modo geral, a gente poderia pensar ou tratar esse assunto com um pouco mais de atenção, no sentido de dar uma formação também para o homem que vive nesse mundo cheio de conflitos, né? Então, não sei se eu estou encerrando assim de uma maneira um pouco mais otimista, talvez, mas não chega, não sei, não chega a ser. Eu só estou dizendo que os desafios são enormes. Eu acho que a modernidade inaugura isso, que eu acho que é bacana, que é o sentido da autonomia. Quer dizer, nas ciências sociais se considera que até então a lei vem de fora, ela é imposta pela tradição, pela religião, né? Isso se chama heteronomia, e o movimento moderno tem isso, que eu acho assim elogiável. Nós somos modernos, isso aqui a gente é suspeito para falar, porque nós somos modernos nesse sentido da autonomia, quer dizer, nós somos o sujeito da história, etc. E isso impõe muitos desafios, né? Quer dizer, acho que o Franklin destacou, acho que muito essa questão da razão instrumental, que existem outros filósofos tratando disso. A nossa eficácia técnica, ela adquiriu em poucos séculos, transformou demais o mundo, quer dizer, tem muita capacidade, mas esse outro aspecto, como outros teóricos já levantaram, a escola de Frankfurt, sobretudo, entre outros, esse outro aspecto da vida na cidade, que também cresceram muito, os problemas, né, das grandes metrópoles, etc., ficou a dever esse outro aspecto, que é o da vida prática,
né, que é o da vida prática, e que impõe muitos desafios, né, para as nossas vidas. Enfim, é nesse sentido que eu acho que a universidade deveria de se preocupar não apenas em dizer isso assim, eventualmente, num momento ou outro, de uma maneira mais retórica, mas pensar na formação, não no sentido de imposição de normas, mas no sentido de um espaço para se pensar isso, para se pensar a história, para se pensar todas essas catástrofes que já houve no século XX. Então, de fato, nós temos um imenso desafio pela frente, mas eu não contei isso ainda para o Franklin, a gente está se encontrando agora. De fato, o pessimismo ele é mais ou menos geral, não quer dizer que não surja algo de novo a partir desse pessimismo, mas esse outro mundo possível não está propriamente na agenda em lugar nenhum, a não ser em pequenas resistências alternativas. Talvez esteja se gestando algo já de uma maneira talvez até silenciosa, mas não há uma perspectiva assim, política, não há uma ideia geral mais forte que anime a discussão dessa crise, né? Mas, enfim, de qualquer forma, eu não queria terminar com a última palavra, mas é um pouco por causa dessa intervenção que você fez. Não precisa se desculpar, não. Até me deu a oportunidade de falar um pouco, né, enfim, como é que eu estou pensando um pouco isso, mas é claro que isso é um problema muito complexo, mas eu queria agradecer a presença de todos vocês, em especial ao Franklin, o professor Dante, a Féia e o IEA, o João sempre muito atento, e a filosofia também, a Faculdade de Filosofia, que propiciaram esse encontro. Okay? Então, muito obrigado a todos.